Então, a gente tem percebido, através de dados estatísticos, principalmente aí das organizações aí do governo, que a população brasileira tem envelhecido muito rapidamente. Isso tem se dado, claro, à evolução tecnológica, a evolução da medicina, a melhora da informação, que está levando a uma melhor qualidade de vida e melhor cuidado dos brasileiros, né? A gente está evoluindo em passos muito rápidos para uma população idosa. Então, nas próximas décadas, é muito provável que a gente vai ter um número muito grande de idosos, até 1/4 da população brasileira. E a gente tem que estar ciente que todos nós devemos chegar lá. E é muito provável que todos nós vamos envelhecer. Isso faz parte da imensa maioria das pessoas. Você não chegar aos 60 anos de idade já não é mais aceitável como era anteriormente. Então, para a gente chegar, mas chegar com qualidade, aproveitando a vida e realmente tendo um envelhecimento saudável que a gente pretende, precisamos começar desde o começo, porque todos nós um dia chegaremos lá. E como a população está envelhecendo muito rapidamente, cada vez nós temos menos filhos, o que a gente quer manter é a nossa independência e nossa autonomia. E para que isso aconteça, a gente tem que se cuidar. A gente recomenda a procura do médico geriatra já a partir dos 50 anos de idade para todas as pessoas, independente de qualquer histórico de saúde, de família ou próprio. Para algumas pessoas que têm problemas de saúde específicos, já têm algumas doenças que estão em tratamento ou têm um histórico familiar muito rico para algumas doenças como infarto, derrame ou câncer, a gente orienta já a começar mais cedo esse trabalho, já a partir dos 40 anos de idade. E por que a gente recomenda essa avaliação da geriatria? O que ela diferencia em relação a outras especialidades? A gente procura ter uma abordagem mais global da saúde da pessoa, né? Então, vocês vão perceber durante a consulta com o geriatra que ele vai perguntar de todas as suas questões de saúde, de toda a tua rotina do dia a dia. E normalmente a gente já consegue suprir as múltiplas especialidades. Então a pessoa não vai precisar ir em diversos especialistas, porque o geriatra já vai fazer essa abordagem de todos os problemas de saúde e, pontualmente, necessitando em algum caso mais importante, a gente já vai direcionar para a pessoa ou para o especialista adequado, tá? A gente já tem também, diferentemente de um clínico geral, uma visão diferenciada do envelhecimento, né? Das doenças mais frequentes, de como a gente deve investigar e abordar para que a gente tenha um envelhecimento mais saudável, para que a gente chegue nas idades mais avançadas sem sofrimento, com qualidade de vida e aproveitando tudo que a vida pode nos proporcionar aí de alegria, né? Então, para a gente envelhecer de uma forma saudável, a gente tem que pensar em várias variáveis, né? Então, não existe uma dica única. A principal que a gente coloca para todas as pessoas que conversam com a gente são os hábitos, né? Então, a gente ter hábitos de vida saudável. Primeiramente, a gente fala muito entre relação interpessoal, relação com os amigos, com os colegas de trabalho, relação com a família. É através dessa relação e da segurança que ela traz para a gente, da alegria que ela traz para a gente, que a gente tem uma tendência de envelhecimento com muito mais qualidade, né? Existem vários trabalhos, inclusive internacionais, mostrando que pessoas isoladas ou pessoas que têm quadros psiquiátricos como depressão tendem a ter menos anos de vida, com menos qualidade. Então, acho que seria o primeiro foco a gente pensar em ter boas relações e relações que nos tragam felicidade e que nos tragam segurança. Como segundo ponto, eu diria que é muito importante a gente pensar no corpo, na atividade física. E quando a gente deve iniciar essa atividade física? O mais cedo possível e que seja contínua. Mas principalmente algo que nos traga bem-estar e que nos faça estar felizes, né? Para que essa atividade física seja contínua e para que a gente não interrompa ao longo da vida. Mas principalmente a partir dos 40 anos de idade. E a gente sempre sugere que a atividade envolva uma atividade aeróbica, como uma caminhada, uma bicicleta, uma natação, associado a uma atividade de resistência, como uma musculação, por exemplo, que pode manter a tua força muscular e o tônus do músculo, que a partir dos 40, 50 anos de idade começa a diminuir drasticamente. Um novo foco também que é bem importante, a gente não pode deixar de lado, é a dieta, né? A gente sabe que existem vários tipos de dieta, mas exclusivamente a gente não se foca numa, mas principalmente em algo equilibrado, onde a gente tenha baixo consumo de açúcares, de farinhas, de sal, de gordura, né?
mas que ela também não precisa estar totalmente ausente da nossa alimentação. Se a gente mantiver um bom equilíbrio, normalmente você vai conseguir controlar bem toda essa questão e ter um envelhecimento muito mais saudável, evitando doenças típicas como pressão alta, diabetes, colesterol. Somado a todos esses hábitos que a gente tem que melhorar no dia a dia da vida, é muito importante o cuidado preventivo para doenças que são potencialmente evitáveis. Então a gente já orienta a partir dos seus 40 anos de idade, mas principalmente mesmo após os 50, tá procurando um geriatra para fazer essa avaliação bem ampla e global da tua saúde. O que a gente pensa principalmente é no trabalho preventivo para as doenças que mais afetam o envelhecimento com saúde e que mais levam à morte depois dessa faixa etária, que são principalmente as doenças cardiovasculares, como infarto e derrame, são os quadros de câncer, né? E aí eles vão variar muito conforme o histórico de cada paciente, o histórico de vida, os hábitos, os históricos familiares, né? E também para outras doenças que acometem o idoso, como osteoporose, como doença de Alzheimer, Parkinson. Então, tudo isso a gente consegue fazer um bom trabalho para prevenção ou para diagnóstico precoce, tá? Fora isso, a gente fala dos hábitos onde a gente deve excluir, né? Antes a gente falou que a gente deve fazer na nossa vida, e agora que a gente deve excluir. E o principal deles a gente sabe que é o cigarro, né? Então, se a gente puder fazer um trabalho bem intenso para parar de fumar, sempre que seja possível, vai fazer muito bem. Pode ser tardio, já fumei por muitos anos, pode ser, mas se parar, dali para frente a gente começa a ter alguma qualidade, uma recuperação, uma melhora. Consumo de bebida alcoólica também tem que ser muito moderado, né? De uma forma bem restrita, não é proibido, mas a gente tem que ter um bom controle, porque o consumo já elevado vai trazer vários problemas de saúde, né? Então esses são os primeiros e os principais detalhes que a gente poderia passar para ter um envelhecimento saudável.